Como todo jovem, eu fui incompreendido por muita gente, mas eu também não posso ignorar que eu fui muito insensível, inseguro e egoísta às vezes. A câmera serve para criar, não apenas para documentar. Pensar só na documentação, sem a parte imaginária, criativa, é um reflexo duro, muito purista, como se algo na criação fosse mais perigoso ou passível de critérios não tão nobres. Ou algo que pode ser comercialmente descartável. Na verdade, qualquer coisa criativa é um pouco disso tudo: criação e documentação, com proporções sempre desiguais. Para criar qualquer coisa, é preciso deixar o medo um pouco de lado, inclusive o medo do futuro, que ele te deixa paralisado no mesmo lugar, fazendo as mesmas apostas. Sabe aquele meme, só quem se arrisca merece viver o extraordinário? Pois é, como em quase toda piada, tem uma verdade nele. Não é agora que as coisas vão mudar, elas estão mudando o tempo inteiro. E a gente está envolto num mundo em que as noções de segurança, estabilidade e controle podem ser apenas momentâneas. Para alguns pensadores, é assim como quando você está na água do mar, sob forças infinitamente superiores às suas, que ignoram seus desejos e expectativas. Se é trágico ou arriscado, em algum momento, noutro será leve, convidativo e até entediante. Tá, mas teve aquele sábado que eu descobri que minha nova câmera analógica estava drenando a bateria dela, ou seja, estava gastando energia que é para fotografar enquanto ela dorme desligada. Daí eu fiquei com vontade na hora de comprar uma nova câmera velha, que fosse diferente, um pouco mais leve, para fotografar de outro jeito, como antes eu fotografava. Vontade esta motivada pela minha frustração com a falha eletrônica da minha câmera, que é ótima e tem conserto, mas uma câmera nova é sempre uma desculpa. Ela te dá licença para apenas sair e fazer alguma coisa. É como um carro novo ou um sapato novo. No entanto, substituir as coisas que falharam com a gente não é necessariamente a única opção. Enquanto eu chegava à dura realidade de que eu não posso e nem devo comprar mais uma câmera, a Maria, minha namorada, uma canceriana muito nostálgica, me convidou para assistir um filme de 2001 chamado Gostosa Loucura. Um filme desses que a gente chama de bobo, da sessão da tarde. Foi quando, no meio de um sábado, eu me deparei com a protagonista, vivida pela jovem Kirsten Dunst, que no filme é uma estudante fotógrafa artista adolescente rebelde sem causa e endinheirada usando uma LCA. Daí veio o clique. As cores saturadas nas férias de verão, imagens borradas de um encontro entre amigos, revelando momentos que até hoje parecem incompreensíveis, flash estourado naquela balada, pouco antes de você se arrepender de ter bebido tanto, o foco suave em lugares completamente aleatórios, diversão, informalidade, efemeridade, leveza e captura rápida, muitas vezes de forma não intencional, sem querer, mas querendo. A juventude é uma câmera de plástico. Assim como a nossa memória, ela é bem imprecisa e tem vida própria. Olha, eu virei fotógrafo meio sem saber o que fazer com essa vontade. Eu estudava história, mas eu queria contar histórias. Eu queria fazer imagens. E pensava em trabalhar por conta própria, com algumas pessoas, com algumas parcerias, mas eu não conhecia ninguém. E eu não sabia como trabalhar. E o começo das coisas sempre é difícil, mesmo que você seja como a personagem do filme e more numa mansão na Califórnia. O mundo que existe fora da sua cabeça, ele precisa saber quem você é. E o mundo que existe dentro da sua cabeça também. E ali, sentado à beira do caminho, bem no comecinho, você precisa juntar todas as peças do quebra-cabeça para começar a se profissionalizar. Você precisa ter conhecimento técnico, linguagem ou repertório, precisa ter equipamento e, finalmente, contatos. E eu não tinha nada disso. E porque demora também para conseguir essas coisas. E é caro. E você precisa viver certas experiências. Rolou. A LCA é uma câmera que tem uma história bem interessante. Assim como muitas coisas têm histórias interessantes. O fim do Bloco Socialista nos anos 90 proporcionou a descoberta
de câmeras soviéticas, alemãs, da Alemanha Oriental, chinesas ou da República Tcheca, por jovens do Ocidente, movidos por curiosidade e pelo preço baixo que esses equipamentos tinham. Jovens moradores da Áustria, um país que fica bem ali na divisa do que é a Europa Ocidental, viajaram para esses países e descobriram uma câmerazinha soviética que, além de ser bem barata, ela tinha uns efeitos bem interessantes. Era a primeira Lomo, a câmera que começou um movimento de resgate da fotografia analógica para muita gente. Alguns anos depois, lá nos anos 2000, a palavra Lomo acabou virando um termo que resumia não só um grupo de câmeras, mas também uma estética. Os efeitos de múltipla exposição, distorções em olho de peixe, disparos sequenciais no mesmo frame ou formatos curiosos, precários, mas eram cool, eram jovens e diferentes. E com isso, turbinado com o preço baixo dos filmes e da nostalgia. E um ingrediente especial. Na segunda metade dos anos 2000, as comunidades da internet começaram a expandir. E sabe qual foi a linguagem super explorada nessas comunidades? A fotografia. Então, você tinha um Fotolog, um Flickr, até mesmo Orkut e depois um Facebook para postar suas fotos. E o público também mudou. Antes, você precisava receber uma pessoa na sua casa para compartilhar suas fotos de viagem ou levar um álbum de fotos para o trabalho ou para a escola. Agora, você só precisava aceitar um convite ou fazia sua conta no site e postava suas fotos mais bonitas ou algo assim. E todo mundo via. Mas não era só isso. O aspecto digital na foto estava super em alta. Além da novidade que uma pequena câmera digital chamada Cybershot significava para alguns, tudo que era fotografia analógica, doméstica, amadora, foi transformado em antiquado, pouco prático e até cafona. Tem um aspecto interessante nessa época que está rolando até os dias de hoje, que foi a popularização do termo Photoshop. Esse programa para retocar fotos chegou a estampar revistas e matérias na TV quando ele era usado em exagero, algo que não era tão raro assim. A gente escuta até hoje, né, de pessoas que nem nunca viram como ele funciona. Depois você passa um Photoshop na minha cara, tá bom? Além das páginas na internet e das estantes coloridas dos jovens millennials, a Lomo também estava no que a fotografia contemporânea produziu de melhor como arte. Não apenas com jovens artistas experimentando as câmeras e os filmes, ou editoriais de moda, mas, por exemplo, na obra Paisagem Submersa, trabalho do trio de fotógrafos Pedro Davi, Pedro Mota e João Castilho, de 2008, que teve imagens feitas com a Olga, uma câmera chinesa de plástico, que era uma das Lomos. Falando rapidamente sobre o Paisagem Submersa, que são fotos realizadas em 7 municípios do norte de Minas Gerais que seriam inundados para dar lugar a uma hidrelétrica. Esse trabalho usa um conceito muito bonito chamado documentário imaginário, algo que une o campo mais subjetivo à documentação. O documentário imaginário se aproxima muito de um estilo literário muito conhecido chamado realismo mágico ou realismo fantástico, que está em livros como O Grande Sertão Veredas, que inspirou a série dos Três Fotógrafos, e outras obras de outros autores da literatura, como Gabriel Garcia Marques, Jorge Luis Borges, entre outros. Ou na poesia do Manuel de Barros, que evoca um jeito fantástico para observar o cotidiano, a infância e a natureza. Um desses autores, o argentino Jorge Luis Borges, conseguiu criar um personagem inesquecível, com o perdão do trocadilho, para quem lida com a memória e a criação. Ele se chama Funes, o Memorioso. O Funes tinha nascido com uma capacidade extraordinária. Ele se lembrava de tudo, tudo mesmo. De quantas nuvens ele havia visto no céu ao longo da manhã e de todas as outras manhãs da vida dele. Das coisas mais irrelevantes às mais relevantes, o que cria um ótimo argumento sobre o que o excesso da memória produz. Uma agonia infinita de recordações banais, mas também o valor incalculável do esquecimento. Se isso fosse um superpoder, seria um desses que os heróis chamam de maldição. E já que para outras pessoas esquecer é natural e às vezes até indesejado,
O Funes vivia sozinho e com um desejo por algo que é aparentemente inválido. A memória afiada pode ser compreendida como sabedoria, mas esquecer é um bom sinônimo para o perdão. Lembrar e esquecer são as duas únicas formas de seguir adiante na vida. Na mitologia grega, são dois rios que devemos beber a água. O esquecimento é um jeito de dar outros significados às coisas. Faz tempo que eu cheguei à conclusão que eu tinha perdido muitas oportunidades quando eu era jovem, por razões que na época só existiam na minha cabeça, em que o medo ou a vergonha me acompanhavam mais. Mas sei que isso é uma coisa natural, quando você tem um perfil mais inseguro e está preocupado ao mesmo tempo em ser criativo e amado. Claro que existem ferramentas para evitar essas coisas e seguir o seu caminho, mas na época eu ignorava ou não tinha acesso. Revendo as minhas fotos daqueles anos 2000 e 2010, eu me convidei a não me sentir envergonhado ou sentir arrependimento. E olhei de novo. Foi muito melhor ter esse passado assim, com uma dose de esquecimento, sem lidar com memórias que podem ser ainda dolorosas. E essa dor ainda pode me impedir de criar alguma coisa ou de viver algo novo. Seria como ficar estagnado na juventude, insistir no mesmo modo de ver as coisas, independente da época. Viver e contar histórias só com aquela lente fixa. Isso vai me deixar muito limitado quando os assuntos exigirem mais complexidade, mais ângulos, mais clareza. Entender a juventude como uma câmera de plástico é saber que uma hora ela vai virar algo que passa mais tempo na estante do que nas nossas mãos. Ela fez muito sentido numa época, me deu muitos prazeres e alguns perrengues também. Eu notei que a minha câmera de plástico também estava precisando de manutenção. Só que eu vou consertar a outra, essa aqui, que é mais robusta, melhor, mais madura e não pode e nem deve gastar energia com qualquer coisa. E eu não vou me esquecer que eu estou no mar, onde tudo começou. O mar inspira o infinito, mas ele não é infinito. Ele tem fases, é inteiro mesmo quando se separa, e nisso ele se mistura também. E segue sendo uma coisa só, cheia de sentidos e direções. Ele pode te afogar ou te dar as melhores ondas para pegar um jacaré. Ele tem tempo e espaço próprio, vai e volta, e é uma porta para a chegada do novo. Ao mesmo tempo, é um convite para navegar e descobrir o novo por conta própria. E talvez, apesar de nós e de tudo que vivemos, o mar talvez seja eterno.